Olá, meus queridos do terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, depois de um feriado, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja bem descansado, para a gente poder retomar as nossas atividades, as nossas aulas, ok? E hoje, na nossa aula de História, nós daremos continuidade aos estudos sobre o primeiro grupo que ocupou o nosso território, o nosso país, que é o Brasil. Nas próximas aulas seguintes, nós iremos ver os outros dois grupos que vieram depois, mas hoje ainda nós continuaremos sobre os indígenas que nós já iniciamos na aula anterior. Sobre os indígenas, nós vimos, que eles foram os primeiros a ocupar o território do Brasil. Nós vimos também que eles tinham algumas semelhanças entre si, assim também como algumas diferenças. Semelhanças, por exemplo, geralmente se organizavam em tribos, comandadas por um chefe. O trabalho era dividido entre as pessoas da comunidade, os homens ficavam com uma tarefa, a mulher com outra, e até mesmo às vezes as crianças trabalhavam. Nós estudamos também que essas aldeias eram organizadas em forma circular. Nós vimos que os indígenas, eles não consideravam a terra uma propriedade privada, Eles acreditavam muito na questão da natureza e assim por diante. Mas, além dessas semelhanças que eles tinham também diferenças. Quando a gente fala nos índios, muitas vezes a gente costuma pensar que eram todos iguais, mas está errado, não eram. Eles tinham diferenças entre si. E uma dessas diferenças é o que nós estudaremos hoje, a língua, tá certo? Então, nós vamos ver hoje na nossa aula de História que os grupos indígenas que se organizavam aqui há muito tempo atrás, eles tinham diferenças e uma dessas diferenças eram a língua. Primeiramente, como vocês já sabem também, a nossa língua é a língua portuguesa. Mas a nossa língua, ela é uma espécie de mistura, Uma mistura de palavras do português e de palavras também desses primeiros povos que habitaram aqui o nosso país. Por exemplo, palavras de origem indígenas. E hoje nós estudaremos a origem de algumas palavras vindas de dois troncos linguísticos considerados os mais influentes e os mais importantes para a nossa língua. Então, preste bastante atenção para você poder aprender, tá certo? Bom, o nosso primeiro tronco linguístico é o tronco linguístico tupi. Esse tronco linguístico aqui, ele tem muita influência porque, segundo os estudiosos, foram os primeiros povos que os portugueses tiveram contato. Esse tronco linguístico tupi, ele está dividido em 3 famílias. As famílias são essas que estão em verde, ó. 1, 2, 3. Família Tupi-Guarani, família Munduruku e família Mauê, tá certo? E aí, a partir dessas famílias, eles subdividem em línguas diferentes. Então, vamos ver aqui. Um tronco linguístico tupi, dividido em 3 famílias, que são esses que estão em verde, e a partir das famílias, as línguas, tá certo? O outro tronco linguístico que teve grande influência na nossa língua foi o tronco linguístico macro-gé. O macro-gé também está dividido em 3 famílias: família Gé, família Carajá e família Iatê. E aí, a partir dessas 3 famílias, eles são subdivididos em línguas que são, essas que estão aqui em roxo para vocês, tá certo? Então, esses dois aqui são os 2 principais troncos linguísticos, tá? Então, só para a gente fixar melhor aqui, tia Denise vai fazer uma anotação aqui, ó. Esse primeiro tronco linguístico tupi. Vamos ver aqui a questão das famílias. Deixa a tia Denise anotar. Esse tronco linguístico tupi, ele tem 1, 2, 3 famílias, tá certo? A partir dessas 3 famílias, ele se subdivide em língua. Vamos ver quantas línguas tem esse tronco linguístico. 1, 2, 3,
4, 5, 6 línguas. Tá vendo? Então, esses grupos indígenas aqui, olhe só, observe como eles não eram todos iguais. Eles tinham essas diferenças entre si. Só na língua, a gente vê aqui uma grande diferença. No tronco linguístico macrogé, deixa a tia Denise anotar aqui, ó. Famílias. Vamos ver quantas famílias tinha? 1, 2, 3. 3 famílias. Agora, vamos ver quantas línguas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui nesse tronco linguístico, a gente vê que tem mais línguas. Então, aqui há uma grande diversidade, tá bom? Esses grupos indígenas aqui, eles estavam organizados aqui no nosso país de acordo com a região. O povo do tronco linguístico Tupi estava nessa região que vocês estão vendo aqui, ó, em lilás ou roxo, tá bom? Então, eles se subdividiam aqui nas famílias e nas línguas. O macrogé, o tronco linguístico macrogé, em amarelo. E já nos outros cantos, né, mais para o norte aqui do Brasil, outros troncos linguísticos, tá certo? Então, esses aqui foram importantíssimos. E só para vocês terem uma ideia da influência da língua indígena na nossa língua portuguesa, tia Denise separou algumas palavrinhas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é muito comum e que é de origem indígena. Por exemplo, peteca. Ó, essa palavrinha peteca, né, que a gente dá a um brinquedo, é uma palavrinha de origem indígena, tá certo? Outra palavrinha que a gente usa, a palavrinha caju, que é uma fruta, também é uma palavrinha de origem indígena. Vamos ver outra. Capim, muito conhecida, né, entre a gente, também de origem indígena. Outra palavrinha, uma fruta deliciosa, abacaxi, também de origem indígena. E a última que tia separou, que toda criança adora, pipoca. Pipoca também é uma palavrinha de origem indígena. Então, como vocês podem perceber, né, a gente tem grande influência das línguas indígenas, tá certo? Para você fixar melhor sobre os troncos linguísticos que tia Denise explicou, tia quer que você faça a leitura da página 48 e esse mesmo cronogramazinho das línguas, né, dos troncos, famílias e línguas, também está na página 48 para você observar, tá certo? Após você assistir essa aula e observar e fazer a leitura da página 48, você vai responder a página 49 sobre o que nós estudamos aqui. Aqui na página 49, a primeira e a terceira questão, elas têm um caderninho ao lado. Essa que tem um caderninho ao lado, você vai responder, vai colocar a resposta no seu caderno. Não precisa copiar a pergunta, apenas a resposta, tá certo? E a segunda questão, você vai resolver no livro mesmo, tá bom? Após você resolver a atividade, você fotografa e envia para a tia Denise poder marcar ali a sua presença. Nas nossas próximas aulas de história, nós estudaremos os outros grupos que vieram depois dos indígenas, os portugueses e depois os africanos, tá certo? Então, tia Denise está aguardando o retorno da atividade. Foi muito bom estar com vocês novamente na nossa aula de história. Um beijinho a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!